Olá, eu sou Ricardo Pedreira e esse é o programa Vozes do Jornalismo. Vozes do Jornalismo é um programa da Associação Nacional de Jornais, a ANJ. São entrevistas com alguns dos principais, dos mais destacados jornalistas brasileiros. Eles falam aqui sobre suas trajetórias profissionais, sobre a atividade jornalística e a importância do jornalismo para a cidadania, para a democracia. Hoje a nossa entrevistada é Thaís Herédia, comentarista de economia da CNN Brasil. Thaís tem uma sólida carreira como jornalista na cobertura econômica, em diferentes emissoras de televisão. Passou pela Globo, Globo News, SBT e Bandeirantes, mas trabalhou também na assessoria de comunicação do Banco Central e na comunicação corporativa do Carrefour. Olá, Thaís, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Oi, Ricardo, que bom, obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Thaís, essa sua passagem, isso aí me chamou logo a atenção, essa sua passagem no Banco Central e no Carrefour, isso foi quando você já tinha começado no jornalismo? Eu já tinha começado no jornalismo, Ricardo, chama a atenção mesmo, porque geralmente nós jornalistas, quando a gente sai da redação, dificilmente voltamos, né? É verdade. E eu acabei fazendo essas duas pernadas, uma no setor público e uma no setor privado. A ida para o Banco Central veio no meu 5º ano já, de jornalista trabalhando em televisão, né? E eu tinha começado na Band, passei por várias outras e volto para a Band em 99, quando o João Borges, que era meu chefe na Band, me chama para ir para o Banco Central com ele, para cuidar da assessoria na gestão do Armínio Fraga. A ideia era a gente ficar 1 ano, nós ficamos 3. E ali foi o meu grande aprendizado, né? Quando eu saio do Banco Central, como eu tinha me transformado, eu e o João, na verdade, a gente tinha se transformado num ativo raro no jornalismo, que era jornalista profissional, trabalhando dentro do Banco Central. Silvia Faria tinha sido o primeiro, com Gustavo Franco, depois Cláudia Safatli com o Armínio no 1º ano. E meio que no início da implantação do Plano Real, Real, né? Exato. Então era um momento assim, né, em que a economia brasileira estava pedindo socorro para finalmente entrar num período estável, né? E daí João Borges e eu acabamos ficando lá 3 anos. Quando eu saio então do Banco Central, eu me mudo para São Paulo e fui chamada pela TV Globo, virei repórter da Globo. Bom Dia Brasil, Jornal da Globo, repórter de economia, com essa expertise que eu tinha acabado de acumular nos 3 anos do BC. Eu fiquei 2 anos na Globo, engravidei do meu primeiro filho, já era uma mãe mais velha, resolvi pedir demissão. Saí da TV Globo achando, Ricardo, que eu não fosse mais voltar, achando que meu tempo de jornalista em redação tinha acabado. Imagina, com 35 anos de idade, né? Meu filho devia ter uns 2 anos de idade, ou nem isso, quando o Carrefour, procurando um profissional para montar uma área de comunicação no Brasil, a amiga da amiga da amiga me indicou. E eu aceitei, porque eu disse, olha, primeiro, é um dos maiores grupos de varejo do mundo, eu já tenho alguma expertise de entender como trabalhar a comunicação, e aceitei. E foi, de novo, uma baita escola, depois a gente pode falar mais sobre isso. Quando eu saio do Carrefour para ter meu 2º filho, aí de novo eu tomo a decisão de dizer, não, eu agora vou ser mãe, enfim, vou ver se eu caço outra coisa. Aí chegam os 40 anos, né, junto, 2º filho, os 40 anos, eu ligo para o Luiz Cláudio Latiger, que Sim. era o diretor da Globo aqui em São Paulo, e falo para ele, Latiger, estou querendo voltar. Foi pedir emprego. Foi pedir emprego. Aí ele falou, jura, você quer voltar? Eu falei, eu quero. Ele falou, nossa, a gente nunca achou que você fosse querer voltar, né? A gente não queria que você tivesse saído, foi assim, alentador para mim ouvir isso. Então, é claro que a gente quer que você volte. Então, eu acabei acumulando entre o ano 2000 e o ano 2008, eu passei 3 anos no Banco Central, 2 anos fora, 2 anos no Carrefour e logo depois voltei. E Thaís, e como é que essa experiência no governo, no Banco Central, na empresa privada, como a gente diz, do outro lado do balcão, contribuiu, tem contribuído, influenciou o seu exercício atual do jornalismo? De que forma você acha que isso, enfim,
tem afetado a sua forma ou veio afetando a sua forma de fazer jornalismo, essa experiência? Ricardo, eu me considero muito privilegiada porque, primeiro, eu vivi uma experiência de assessoria no setor público numa área fundamental, né, que é o Banco Central, naquela gestão, naquele momento. E esses 3 anos que eu passei no Banco Central, eu tive vários mestres que me ajudaram a compreender a economia como um todo. Então, eu brinco que eu saí do Banco Central sem conseguir interpretar várias coisas que o Banco Central, aqueles documentos todos, as notas de crédito e tal. Mas a minha compreensão do todo, e principalmente do processo de decisão, o processo de decisões do setor público como um todo, naquela época, era um Banco Central que agia independente do ponto de vista da política monetária, mas a interlocução com o governo federal era muito grande. Era Pedro Malana no Ministério da Fazenda, né? Fernando Henrique Cardoso, presidente, Clóvis Carvalho na Casa Civil. Então, a interlocução da equipe econômica, o pensar da política econômica, era uma coisa muito azeitada neste período. Então, portanto, eu não fiquei só fechada no Banco Central, né? Eu brinco que o João Borges me botou de castigo, na época, e me botou para participar de todas as reuniões do Conselho Monetário Nacional. Que experiência! Então, eu estava lá todo mês. Muita coisa eu não entendia, mas eu conseguia acompanhar a evolução das decisões, os debates. Quem sentava naquela mesa? Marcos Tavares, Pedro Parente, Amaury Bier. Do Banco Central, se tinha Sérgio Darcy, tinha toda a equipe que o Armínio tinha levado para o BC. Então, foi uma experiência incrível que me deu uma noção, primeiro, de como a economia funciona, de como é o processo de decisão no setor público, né? Quais são os limites, o limite da política, o limite da própria burocracia, quais são os limites da fundamentação da política econômica. Então, assim, até onde o policymaker, né, ou aquele gestor que vai criar política pública, até onde ele pode ir? Sim. Que leitura ele precisa fazer do país antes de tomar decisão? Eu acredito, então, porque você, enfim, não sei se eu estou exagerando em dizer que você chegou a ser fonte, mas você estava ao lado das fontes principais da economia naquele momento. Isso certamente deve te ajudar demais na relação que você tem com as fontes na sua área de economia hoje em dia, no seu trabalho. Ajudou muito, mas ali teve um processo de aprendizado também, Ricardo, sobre o jornalismo e o jornalismo econômico. Porque quando eu cheguei no Banco Central, eu não entendia nada de economia, né? Eu até brincava com o João, você está louco e tal. E passei meses muito atenta, primeiro, o que os jornais querem saber do Banco Central? De que forma? Qual é o interesse público sobre o Banco Central, né? Como é que a resposta vira notícia? O que é notícia do que sai de informação do Banco Central? E quando a gente fala assim, o que é notícia, é o que é do interesse público. O que vai impactar a decisão do setor privado, o que vai impactar a vida do país como um todo, né? Então, foi também um aprendizado de como o jornalismo econômico trabalhava. E ali eu estava falando assim, do jornalismo econômico, que é ultra complexo, não é fácil, a cobertura do Banco Central é uma cobertura muito difícil. É super complexo e era uma cobertura do mundo inteiro. Naquela época, o Armínio Fraga tinha se transformado numa personalidade internacional à frente do Banco Central brasileiro. Então, eu atendia jornais, especialmente dos Estados Unidos e da Europa, com muita frequência. Então, esse aprendizado também de dizer, bom, como é que o jornalismo cobre e trata o que sai do Banco Central, ou o que sai dos policymakers da equipe econômica como um todo, né? Então, esse aprendizado, para mim, também foi super importante. E de entender como as fontes se comportam, o que é bom para a fonte, o que é ruim para a informação, porque não existe essa coisa assim, isso é ruim para o jornalista. Não, nada é ruim para o jornalista. Coisa boa para o jornalista é informação. Esse foi o meu maior aprendizado, né? Informação é o ativo do jornalista. Não adianta você querer embalar de outro jeito, né? A hora que você desembala é a informação que vai estar lá. Muito bem. Agora, dando uns passos para trás, como é que você começou no jornalismo? Você sempre quis ser jornalista? Como é que isso aconteceu? Você fez faculdade, escola de jornalismo? Eu fiz jornalismo na UNB, na Universidade de Brasília, mas eu escolhi o jornalismo já
com 22 anos de idade, né, eu já tinha feito, eu queria fazer diplomacia, queria fazer relações internacionais. Fiquei 1 ano tentando. Era o único curso no Brasil, era super disputado, eu não era exatamente uma boa aluna. Não passei no vestibular. E a minha melhor amiga, na época, a mãe dela era professora de biblioteconomia da UNB e ela ia fazer biblioteconomia, ela já tinha entrado. E acabou me convencendo, vem para cá, você é boa com informação, não sei o quê. Bom, enfim, aquela noção que a gente tinha de nada, né? Eu fui e fiz, então, 3 anos de biblioteconomia na UNB. Quase 3 anos e meio, na verdade. Já sentindo que não era minha praia, eu aproveitei que estava na UNB, que é um centro acadêmico gigantesco, sim, e fui fazer matérias de várias outras. Então, fui fazer matéria de administração, de relações internacionais, fui fazer matéria de economia, eu fui pescar onde é que eu me encontrava. E daí fui fazer uma aula no jornalismo e falei, é aqui. Talvez eu tenha negado um pouco o DNA, minha mãe é jornalista, mas ela nunca atuou em redação, ela atuou em assessoria de imprensa e acabou indo para o lado acadêmico da Universidade de São Paulo, livre docente, enfim, mas para o lado acadêmico da comunicação pública especialmente. Então, primeiro eu fiz biblioteconomia, depois eu fui buscar para que eu prestava, o que me encantava, e daí eu fui fazer jornalismo. Então, quando eu entrei no jornalismo, como eu já precisava trabalhar desde sempre, né, eu era secretária de uma empresa, assim que eu entrei no jornalismo, eu comecei a procurar oportunidade de trabalho no próprio jornalismo. Então, quando eu me formei na UNB, em 96, eu já era repórter de televisão há 2 anos. E economia? E por que, enfim, você enveredou pelo caminho da cobertura econômica? Onde é que você chegou nisso? Foi pelo Banco Central, né? Acho que assim, os 3 anos depois que eu da passagem do Banco depois Central. Da passagem do Banco Central. Antes eu não cobria economia, eu cobria tudo, né? Eu fazia tudo. CPI do narcotráfico, deputado foi preso porque a família esquartejava a gente no Acre. MST invadiu a fazenda do presidente Fernando Henrique, lá estava eu. Então eu fazia mais um geralzão. E daí, quando fui para o Banco Central, quando eu saio de lá, não fazia mais sentido fazer outra coisa que não a cobertura econômica. Então, quando eu saio do Banco Central e passo 2 anos na Globo, foi a primeira vez que eu exerci esse papel. E daí, junta com a experiência de 2 anos no Carrefour, e foi um período interessante porque o Grupo Carrefour já estava no Brasil há mais de 30 anos, uma marca muito forte, né, com presença internacional. Nunca tinha tido vamos dizer assim, uma política de comunicação. Eles me levaram para isso, para montar uma área de comunicação. E foi num momento em que o Carrefour fez uma operação que até hoje é considerada uma das maiores operações de varejo no mundo, que foi quando o Carrefour comprou o Grupo Atacadão aqui no Brasil, que era uma novidade que estava estourando, a coisa do atacadista e tal, para a pessoa física em geral. E daí passei 2 anos no Carrefour, e aí quando eu saio do Carrefour, com a experiência acumulada da redação, mais o setor público e mais o setor privado, então todo aquele aprendizado que eu citei aqui no setor público, do jornalismo, do processo de decisão, do setor como um todo. O Carrefour ainda me deu um MBA em varejo que eu fiz. Eu saio do Carrefour com um aprendizado de como é o processo de decisão do setor privado. Sim. E de um setor dinâmico que é o varejo, claro, que é pulsante. Claro. Então, ali eu acabei montando uma mochilinha de repertório, assim, de experiências incríveis. A tecnologia simplifica. O crédito movimenta e transforma a vida das pessoas e das empresas. A Febraban representa um setor em constante evolução, essencial para o desenvolvimento do Brasil. Mudamos a forma de lidar com o dinheiro, com tecnologia e investimentos contínuos para proteger e facilitar a vida das pessoas.
E quando voltou para o jornalismo, aí o caminho da economia, da cobertura econômica Era inevitável, natural. quase, era natural. Agora, Thaís, você foi repórter, agora é comentarista de televisão, é uma jornalista de televisão há muito tempo, um rosto conhecido. As pessoas devem te parar na rua para te elogiar, para pedir autógrafo, mas também para te criticar, para te apurrinhar, imagino eu. Conta um pouquinho disso, como é que funciona a vida de um jornalista de uma jornalista que todo mundo conhece, que para na rua. O que te acontece? O que tem acontecido? Olha, Ricardo, como eu comecei na TV há muito tempo, né? 1994 foi quando eu fui para a Band. O jornalista de televisão, é óbvio que você já tinha figuras assim, né? Principalmente da TV Globo, que eram figuras conhecidas e tal. Mas o fenômeno do jornalista de televisão acabar virando uma celebridade é uma coisa mais recente, de 10, 15 anos para cá, né? Especialmente de 15 anos para cá. E aí a gente também foi aprendendo a lidar com isso, né? Como eu sempre falei só de economia, né? Mesmo quando eu fui para a Globo e tal, eu era colunista de economia do G1. Eu fazia comentário de economia nos jornais da Globo News. Como eu estava muito focada na economia, eu achava interessante assim, as pessoas reconhecerem meu trabalho. Eu ficava feliz com aquilo, porque estão prestando atenção no que eu estou falando e eu só falo de economia, né? E essa coisa foi crescendo. Infelizmente, assim, a primeira experiência muito ruim acabou vindo na época do impeachment, que houve uma reação muito forte à imprensa no Brasil em geral, com a coisa da gente tratar das pedaladas, da má gestão do governo Dilma. Já tinha começado até antes um pouco do impeachment, né? Com a cobertura sobre as decisões que estavam sendo tomadas pelo governo Dilma desde 2013, enfim, e ali eu comecei a sentir que o clima tinha mudado, né? Então passei experiências assim, eu nem comparo com experiências, por exemplo, com a Miriam Leitão, que eu sei que vocês vão ouvi-la. Já ouvimos. Já ouviram, e a Miriam passou experiências absurdas, assim, terríveis, sim, né? Sim. E depois de novo com Bolsonaro, assim, assim, de ser expulsa de restaurante, assim, sabe? De estar num restaurante com a minha família, com os meus filhos, de começar uma gritaria e eu ter que me levantar e ir embora, porque não tinha condições de eu ficar num restaurante com a minha família, com os meus filhos pequenos, né? Aconteceu mais de uma vez de eu estar em lugar público com os meus filhos e me xingarem na frente dos meus filhos. Isso é uma coisa para mim que me chama muita atenção pela covardia, né? De eu estar com os meus filhos pequenos, que choravam e que diziam, mamãe, o que está acontecendo? E as pessoas me agredindo. Eu nunca reagi, eu nunca tive nem coragem, eu nunca tive repertório para fazer qualquer coisa que não abaixar a cabeça e ir embora. Como a isenção, eu sei que a isenção, a busca da imparcialidade, enfim, é uma busca, né? Acho que é impossível, qualquer jornalista um pouco mais maduro sabe disso, mas enfim, devemos buscar. Como é que isso tudo, esse tipo de... Nas redes sociais, por exemplo, há muita agressão também, né? Como é que você consegue equilibrar isso, seu dever de isenção, a busca da isenção, da imparcialidade, com esse ambiente externo que às vezes, enfim, você acabou de relatar aí coisas tão difíceis? Um bom termômetro para isso foi que as mesmas agressões que eu sofri lá no processo de impeachment da Dilma, eu sofri com Bolsonaro de um lado e de outro. O ministro Paulo Guedes, né? Também sofri agressões com os meus filhos, também sofri agressões sozinha, nunca física, mas verbal. Sim. Verbal pessoalmente, da pessoa me encontrar na rua e me xingar, e muito pelas redes sociais, claro, né? Pelas redes sociais foi uma coisa extremamente violenta. Durante o governo Bolsonaro, esse ataque à imprensa, ele foi mais do que estimulado, né? E eu acho que aí houve um descolamento importante, assim, a gente precisou de um tempo para fazer esse resgate com a opinião pública como um todo, né? Do jornalismo em geral. Então eu brinco assim que o meu bom termômetro é esse, né? De que eu apanhei dos dois lados. É verdade. Né? E se tem uma coisa que eu aprendi muito
nessas experiências que eu tive, tanto no Banco Central quanto no Carrefour, Ricardo, é a questão do pragmatismo da realidade, assim, sabe? A realidade, ela é pragmática. Então, as coisas precisam parar de pé, as coisas precisam fazer sentido, as coisas precisam... Não adianta você querer reinventar a roda, ou você querer imaginar que você ganhou a prerrogativa de transformar conceitos ou transformar consequências de atos que já se sabe o que vai acontecer, porque você tem alguma prerrogativa especial, né? Então, eu me baseio muito na coisa do pragmatismo realista, aquele que diz o seguinte: a realidade é diferente. Eu sei que essa entrevista fica para sempre, mas vamos pensar que uma conversa que eu tive hoje. Nós estamos aqui em meados de 2025, com a guerra tarifária, o Donald Trump atacando o Brasil e tal, e uma discussão de, não, olha, o Brasil pode simplesmente redirecionar suas exportações. Aquilo que manda para os Estados Unidos, redireciona para outro lugar do mundo. Não é assim que as coisas acontecem. As coisas não é assim, né? Então, o que é um realismo pragmático? Quer dizer, olha, você não liga para o capitão do navio e diz assim, amigão, você estava indo para a Flórida? Faz um desvio aí, vai para a direita, vai para a Ásia. Isso não é uma decisão corriqueira, não é uma decisão de um dia para o outro. Então, quando eu falo isso na televisão, que eu digo redirecionar exportações, bacana, mas espera um minutinho, né? Como é que as decisões são tomadas no setor privado? Qual é o custo das decisões, né? Então, esse tipo de realismo pragmático, assim, ou do pragmatismo da realidade que eu busco e que acaba me botando nesse equilíbrio de apanhar de todos os lados. Thaís, vamos falar um pouquinho aqui da sua rotina de profissional, né? Enfim, hoje o seu trabalho é de comentarista, mas, enfim, suponho que você funciona muito como repórter também para fazer seus comentários. Seus comentários vão ao ar mais à noite, não é isso? Isso. Como é que funciona? Me conta para a gente aí como é que é a sua atividade diária, para você chegar ali no seu produto final, que é o comentário, os comentários lá na CNN. Não tem, assim, mesmo sendo analista hoje, comentarista de economia, né, o meu papel continua sendo de repórter, de jornalista e de apuração. Eu não estou mais nessa apuração do dia a dia, o governo vai fazer isso, o governo vai fazer aquilo, eu estou muito mais ligada às consequências, a compreender as decisões que estão sendo tomadas, muito ligada ao setor privado, né, e buscar no setor privado a leitura sobre as coisas, o impacto sobre as decisões que são tomadas pelo setor público, e aí não só do executivo, mas também do legislativo, do judiciário, enfim. Então, é um dia, hoje, por exemplo, 2025, eu trabalho na CNN e começo a entrar ao vivo às 5 da tarde, vou até às 11 da noite, né? O último programa é o do William Vac. Você tem um blog também, ou você tem uma presença no ambiente digital? Eu tenho um blog, a Presença Digital, que hoje a inteligência artificial me ajuda a transformar meu comentário num texto, porque eu acabo... É tanta coisa, tanto produto, e na televisão a gente depende de fazer arte, de juntar informações e tal. Então, mas eu acabo ficando presente. Então, o meu dia começa, assim, eu trabalho todos os dias, ao vivo, até às 11 da noite. Então, teoricamente, eu deveria começar a trabalhar mais tarde, mas não tem jeito. Então, hoje, por exemplo, a gente está gravando essa entrevista numa segunda-feira, no momento em que tem discussão sobre aumento do IOF aqui no Brasil, imposto a operações financeiras, o tarifaço de Trump. Então, de 8h30 da manhã até chegar aqui a nossa entrevista, eu devo ter falado com umas 15 pessoas. Então, esse é o meu trabalho, não tem jeito. Eu começo a minha apuração cedo, leitura dos jornais e dos jornais internacionais e conversas diárias com fontes todos os dias. Você falou em inteligência artificial. Você faz uso da inteligência artificial no seu trabalho? Não, eu não. Eu não faço, mas a redação já faz, né? O jornalismo já faz, de uma forma ou de outra. Eu, pessoalmente, não faço, né? Eu brinco que a turma mais nova da redação me pergunta como vocês trabalhavam sem o Google? Tinha um caderninho de telefone. Tinha um caderninho de telefone, né? Tinha ficha de orelhão, né? Tinha enciclopédia Barça, né? Lembra? E esse era o nosso recurso. Eu sou ainda um pouco, talvez seja uma resistência, mas eu mal sei usar,
na verdade. Eu preciso até aprender, porque eu preciso fazer dela uma aliada, né? E não uma estranha. Mas eu, pessoalmente, não faço esse uso. Mas a CNN, por exemplo, tem uma ferramenta que na verdade, todas as redações hoje usam, que é de aproveitamento máximo de tudo que a gente produz. Então, a produção é toda dos jornalistas pessoa física, vamos dizer assim. A inteligência artificial ajuda a gente a transformar tudo que a gente faz em conteúdo acessível em todos os canais. Essa questão essa vida intensa de repórter, de jornalista, de comentarista, a gente está o tempo todo, o jornalista está o tempo todo consumindo informação, buscando informação para depois produzir. É extenuante muitas vezes. Na sua vida pessoal, como é que você faz para escapar disso um pouco? Você tem algum hobby? Enfim, ler? O que você faz para talvez esquecer um pouco o jornalismo? É engraçado, né? Eu brinco, meu marido não é jornalista, né? E às vezes ele fica, meu Deus, né? Como é que pode? Para de ler jornal. Eu falo, não, você não está entendendo. Ler jornal para mim é uma coisa que é... Então a leitura dos jornais, por exemplo, é uma coisa que não se abre mão, mesmo nas férias. Então eu nunca estou 100% desligada do que está acontecendo. O que eu tenho de hobby eu faço dança, faço sapateado. Então, é o meu momento de terapia, que eu vou 2, 3 vezes por semana, fico focada lá na dança, leitura de literatura, que é uma coisa que também não abro mão, que é uma coisa constante. O que você está lendo atualmente? Tem algum livro que você esteja lendo atualmente? Esse fim de semana, por exemplo, eu li um livro do Amos Oz, Sim. que foi escritor israelense, foi prêmio Nobel de literatura e tudo. Foi um livro que eu li lá atrás e que eu ganhei de novo, que se chama Como Curar um Fanático, que é uma delícia, um livrinho fininho. E a literatura de ficção, a ficção, ela, eu acho que é muito inspiradora para nós jornalistas, né? Para sair um pouco daquela, enfim, dos assuntos mais técnicos. Aí agora eu vou, até por indicação de várias pessoas, eu quero comprar o primeiro livro do Luiz Schwartz. Sim, o Primeiro Leitor. Que não é uma ficção, Primeiro Leitor. Primeiro Leitor. Primeiro Leitor do Luiz Schwartz. Eu li, é ótimo. Você leu, é ótimo, então, eu quero ler. Está na minha lista para ser o próximo. Que não é ficção, mas que é uma passagem, assim, todo mundo diz, né, super interessante sobre a criação. Ele conta, ele intercala os capítulos, primeiro contando a história dele, a trajetória dele como editor, com a relação que ele teve com diversos escritores que ele editou. Aí tem Zé Saramago, Rubem Fonseca, é uma maravilha, é um negócio então, muito está na minha lista, interessante. vai ser o próximo. Agora, e o sapateado, quer dizer que você faz sapateado? Isso é coisa nova? Não, eu fiz sapateado adolescente, muitos anos, aí larguei por 25 anos e achei um professor aqui em São Paulo, depois de muito tempo, depois de 25 anos eu achei um professor aqui em São Paulo, o Luiz Badjão, que é um dos maiores sapateadores do Brasil, e estou lá toda semana com ele, faço espetáculo no teatro, adoro. Muito bem. Eu agradeço então a Thaisa Herédia a essa entrevista do Vozes do Jornalismo e muito obrigado à nossa audiência a mais esse programa da Associação Nacional de Jornais.